tecnológica mesmo. Agora foi. Boa noite, amigos. Estudo 127, eu acho. Acho que é por aí. Hoje vai ser um estudo diferente por dois motivos. O primeiro, a gente teve o encontro com o Brandon Bruce há alguns dias. Ele falou muito sobre a gente falar mais sobre tática. E eu acho que realmente, como ele falou, é um espaço para crescimento que a gente tem um pouco na leitura de jogo. E segundo, que não tem jogo essa semana de Dia das Mães. Então, os jogos da semana que aconteceram essa semana ficam para a próxima, quarta-feira. E aí a gente volta semana que vem com histórias do Pedro Braz sendo preso em Curitiba, se tudo der certo, a partir de amanhã. E hoje eu convidei o Lucas Rossetti, ele é ex-head coach do Palmeiras. E orgulhe-se. E aí ele é um cara que organizou por muito tempo o Congresso, inclusive, possivelmente é o cara que mais sofre pressão para gerar um evento anualmente. Para quem não foi no Congresso, cara, é um evento muito, muito legal. Conversas de futebol americano muito avançadas e muito gostosas de se ter. Eu fui em 2 e realmente sinto falta porque o Bar Charme da Paulista sente a falta dos técnicos de futebol americano do Brasil. E o Rossetti é um cara que ele tem uma pegada muito didática, assim. Eu posso usar o termo football for dummies, porque você consegue dialogar com quem nem sabe o que é uma bola oval. Então, acho que para a galera que apita e talvez nem tenha todo esse embasamento, tem aqui a galera igual o Scoff, já foi corredor defensivo e tal, mas tem a galera que está no começo da jornada. Eu acho que você é o cara certo para poder introduzir. Fique à vontade e seja muito bem-vindo. Sei que você é um cara que gosta muito do âmbito arbitragem, então sinta-se em casa, a casa é sua. Obrigado, Gui. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Eu vou fazer um outro convite para vocês, que muitos de vocês conhecem o Rossetti, ex-diretor da BFA, muitos de vocês conhecem o que as pessoas falam do Rossetti, ex-diretor da BFA, outros conhecem o Rossetti head coach, outros conhecem o Rossetti porque ouviram falar alguma coisa dele. Pouquíssimas pessoas conhecem a minha melhor versão, que é a que eu mais gosto, que é o professor de futebol americano. Então, hoje a gente escuta a galera falar sobre tem que fazer categoria de base, investir na base é importante. Meu primeiro projeto com base foi em 2008. Eu sou formado pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Eu sou o primeiro treinador de futebol americano formado pela USP. Foi a primeira tese da USP de graduação em futebol americano. E eu trabalho com futebol americano desde que eu tenho 17 anos. Hoje eu estou com 32. Estou afastado do FABR, pretendo me manter afastado do FABR por bastante tempo. E o convite hoje é para vocês, de coração aberto, não ficarem com, eu já ouvi falar dele, eu já sei o que ele vai falar. Perguntem, como professor de futebol americano, pouquíssima gente me conhece. Só meus alunos e a galera que eu dei aula. No alto da nossa ousadia, o Cohen decidiu alguns temas aqui, mas eu deixo aberto para vocês perguntarem coisas e me interromperem a qualquer momento, quando houver dúvida. Então, os nossos desafios hoje vão ser eu estou olhando para baixo porque eu uso o caderno, tá, pessoal? Como ler rapidamente uma formação ofensiva, o que significa under e over, quais são as zonas do campo, acho que essa vai ser mais rápido e mais fácil, o que de fato significa cover 1, 2, 3 e 4, como aferir possibilidades e como fazer rapidamente, dentro de 3 ou 4 segundos, uma definição do que é mais possível acontecer dentro de uma jogada e quais são os fatores que vão afetar essas pré-definições. Tá? Muito do que eu vou falar aqui é muito básico de futebol americano. Se for algo que todo mundo tiver muito ok, só me dá um toque e eu vou apertando o pé do acelerador. Se eu virar para vocês e perguntar o que é um grupamento 10 ofensivo, quantos de vocês, e aí a gente pode usar o chat, tipo, bota sim e não lá,
Se eu falar, o ataque está em 10, quantos de vocês vão saber o que isso significa? Show. Todo mundo, então, sabe, basicamente todo mundo sabe, grupamentos ofensivos. Primeiro número significa o número de jogadores no backfield. Segundo número significa o número de jogadores alinhados na posição de tight end. E o terceiro número oculto é o número de recebedores de campo. Tá. Dado que todo mundo sabe, como é que... pelo amor de Deus, se alguém não sabe, fala para mim, porque eu tenho que explicar, tá? Senão o Coen me mata. Como é que isso foi criado? Quando a gente está ensinando futebol americano para adolescentes, e aí a gente está falando de adolescentes de perto de 15 a 20 anos, você precisa rapidamente criar um sistema para que o capitão da defesa, ou a pessoa que chame a jogada defensiva, consiga tomar decisões rapidamente depois que o ataque se alinha. Então, a defesa sempre vai ter os assignments pré-snap e mais ou menos o que ela vai fazer dado as formações ofensivas. Então, o que é dado as formações ofensivas? Se vocês pegarem vídeos do Palmeiras, e depois a gente pode abrir aqui e olhar, da época que eu era coordenador defensivo do Palmeiras, vocês vão achar em 100% dos snaps a mesma defesa. Então, você vai falar assim, pô, Seth, você jogou 2 anos de futebol americano, 2 campeonatos diferentes, mais de 10 jogos, você rodou 100% dos snaps a mesma jogada? Sim. Esse é o nível de preparo dos coordenadores ofensivos deste Brasilzão. Tinha gente que falava assim, estou estudando seus vídeos há 2 anos, eu já sei como parar a sua defesa. Eu falava, show, você podia ter estudado 10 minutos, que se você sabe, você sabe, se você não sabe, você vai sofrer. Então, o que uma defesa propõe é uma defesa para soco na cara. Então, toda vez que você chama uma defesa ou prepara uma defesa, é para maior possibilidade de, ou o que eu chamo de soco na cara. Então, se a gente está falando de uma formação em 10 ou formação 10, com essas informações, qual é a maior probabilidade de ação ofensiva? O que vocês acham? Passe. Beleza, show. Como é que você vai armar defensivamente a sua equipe? Você vai dizer que 90% dos seus jogadores, nos primeiros 2 segundos de jogada, vão estar fazendo um check que é passe ou corrida. E aí, pasmem vocês, esse check não é feito com a gritaria da sideline gritando passe, passe, corrida. Ou então, como é corrida, corrida, passe, é passe. Esse tipo de barulho de sideline é muito comum em equipes inexperientes. Como você lê rapidamente se vai ser um passe ou uma corrida? Você vai olhar para os guards, não para os tackles, você vai olhar para os guards. E aí, rapidamente, você vai olhar para umbigo, não umbigo. Então, geralmente, o guard está alinhado. Aqui a gente está falando de guardas com sobrepeso, então o pessoal às vezes alinha em 2 pontas, às vezes alinha com a coluna baixada, às vezes já está com a mão na cintura mesmo, que já foda-se. Você vai olhar para a barriga do guard. Se ela levantar e andar para trás, muita chance de ser um passe. Se ela não levantar e andar para trás no primeiro segundo e ela tentar andar para frente, deve ser uma corrida. Aí você fala assim, Rosete, por que você está falando deve ser uma corrida? Porque é infinitamente grande o número de vezes que a linha ofensiva faz bloqueio de passe em corridas no Brasil. E aí você vai falar assim, Rosete, por que isso? Porque o OL não estuda e ele não sabe o que foi chamado no huddle. É verdade, tá? Ele não sabe o que foi chamado no huddle, ele não prestou atenção, ele não sabe quem ele tem que bloquear. Ah, Rosete, de que nível que você está falando isso? Cara, eu consigo achar isso em semifinal da BFA. Eu consigo achar isso em semifinal do Brasileirão. Jogada de corrida com o OL andando para trás porque ele não prestou atenção. Então, para quem está lendo e quer descobrir rápido o que é, formação é um bom indicador. Barriga do OL, do guard, principalmente, é um bom indicador. E o que foi feito na última jogada é um grande indicador.
E eu estou construindo essa aula com vícios e não com o que deveria ser feito. O que eu chamo de vícios? Eu chamei uma jogada chamada Power. Então, toda vez que vocês escutarem assim, Power, Power GT, Power não sei o que, Power não sei o que lá, Power nada mais é do que o guard do lado oposto da corrida vai fazer um pull e vai fazer bloqueio no lado do play side ou lado da corrida. Então, Power qualquer coisa tem um pull de guard, ou deveria ter um pull de guard. Você consegue só fazer um parênteses falando para o pessoal o que é o play side, Tá. boundary? Play side, ou lado da jogada, eu gosto de português, quem sabe que eu gosto de português, que eu gosto de trabalhar com times em desenvolvimento. Então, o lado da jogada é o lado cujo ela foi desenhada para acontecer. Você, por que você falou desenhada e não um lado que ela deveria acontecer? Primeiro TD da Lusa contra o Flamengo BFA 2019, abertura do campeonato. Catulo chama o snap, na hora de fazer o snap é fumble, a linha inteira bloqueia para um lado, o branco deixa a bola cair no chão, ele pega a bola do chão e ele corre para o outro lado e é TD. Qual é o play side dessa jogada? É o lado que a linha foi, é o lado que a jogada foi desenhada. Por que o branco correu para o outro lado? Porque a partir do momento que foi fumble, ele improvisou e aí foi TD. Por que foi TD? Porque a defesa inteira seguiu a linha ofensiva, estava todo mundo fazendo a leitura certinho, todo mundo olhou o seu cara, manteve o seu gap, viu a linha mexendo, todo mundo mexeu e o branco correu para o outro lado. Então, play side é o lado que deveria acontecer a jogada. E aí existem jogadas chamadas counter. Então, counter vai ser quando o play side é para a esquerda, a linha vai mexer para a esquerda, o running back vai dar o primeiro passe para a esquerda e ele vai fazer um hard cut para a direita e geralmente um ou dois jogadores da linha só que vão seguir. Então, se você imaginar uma linha ofensiva de 5 pessoas, todo mundo vai fazer flow para cá e aí depois de 2 segundos, uma ou duas pessoas vão bater para o outro lado. É geralmente quando o running back pega a bola aqui, dá um hard cut, que é quando ele pisa forte, gira o tronco e ele vai para o outro lado. Então, play side, backside, você vai ver muito treinador falar assim, a jogada vai para o backside, play side, backside. Não, a gente vai atacar o backside direto. Eu gosto de falar o lado que a jogada vai, o lado que ela não vai. Então, quando eu dava aula de futebol americano, eu falava para todo mundo, olha, se a gente vai fazer uma counter e vai fingir corrida para a esquerda para bater para a direita, para mim o play side é a direita. Porque é para lá que eu estou indo no resultado final. Mas vocês vão ver cada treinador vai usar uma nomenclatura. E a terceira coisa que pode indicar o que vai ser na próxima jogada é down, distância e incompetência. Down, distância. Então eu estou formação 10, aí eu vou lá. Formação 10, primeira para 10, primeira drive do jogo. A maior probabilidade, primeiro snap, a maior probabilidade é do quê? Pode abrir o microfone para falar, não Pode problema falar. não. Primeiro snap da partida? É o mais provável é a corrida. Depende muito do time, viu? É mais realidade FABR, né? Corrida é muito do que reflete da realidade aqui. Mas você percebe hoje que tem alguns times que já exploram um pouco isso também, pensando em play call, e aí você já vai, por exemplo, para um play action e tenta um passe fundo, porque uma segunda para 10, se é um passe incompleto, ainda é uma situação confortável, né? Legal. Mas iria de corrida também. Então, a soma de probabilidade do que vocês devem olhar vai partir de uma escolha tripartite aqui. Formação, down e distância e o que eu chamo de competência, ou vocês podem chamar de manha. Eu gosto de chamar de competência. Por que eu chamo de competência? É batata. Eu sento com vocês para assistir qualquer jogo. O cara chama uma counter, segunda para qualquer coisa, ele chama uma counter, ele ganha o first down, tanto faz se foi longo ou curto. Ele ganha 8 jardas na jogada, todo mundo acerta o bloqueio. O que esse cara deveria fazer, na minha opinião, como play caller, na próxima jogada? Chama a mesma coisa.
Se você ganhou 8 jardas com uma corrida e todos os bloqueios encaixaram, chama a mesma coisa para o outro lado, vê se foi a corrida ou se foi sorte. Aí o que o cara vai fazer? 8 jardas, alguém vai ter capotado alguém, ou ele vai ter dado um pancake, todo mundo grita, sua mãe não é homem, bate no peito, joga a prancheta para o alto, próxima jogada é formação 10, 4 verticais, interceptação. Por quê? Porque o play caller é inexperiente. Então, como olhar defensivamente essa parada do ataque é o que o cara fez na última jogada? Teve sucesso ou insucesso? Se teve insucesso, a chance dele mudar a chamada é gigantesca. Por quê? Só Deus sabe também. Porque às vezes o insucesso é assim, você chama um passe, o conceito entra, o passe entra e o recebedor dropa a bola sozinho. Essa é uma jogada positiva ou negativa, no ponto de vista do treinador? Positiva, né? Eu Ela é acho. O super treinador é positiva. positivo. Você pensou o que a defesa ia fazer, você chamou um conceito, o conceito encaixou, e o recebedor dropou a bola. Acontece. Tipo, são muitos feedbacks positivos para você ir lá e chamar uma corrida depois. Mas, no Brasil, em vários níveis, você vai ver o treinador flipando a chamada do tipo, só porque teve sucesso ou insucesso, ele vai flipar a chamada. Beleza. Então eu tô lá, agora eu já sei ser um coordenador defensivo, porque eu já sei ler as chaves do ataque, eu já sei as tendências, por down e distância eu tenho uma probabilidade, se eu fechar tudo que dá 80%, minha defesa vai ter sucesso. Sim. Basicamente é isso. No Brasil, se você rodar uma defesa bem encaixada, com ajustes, que ataca sempre os 80% de probabilidade, a chance de você tomar mais de 25 pontos no jogo é baixa. A não sei que você esteja jogando ali, e aí é final e semifinal de campeonatos nacionais. Nesse cenário, a tua defesa precisa estar um pouco melhor preparada. Fora isso, roda em cima dos 85, 80% que vocês vão ter muito sucesso. Beleza. Vocês já ouviram falar sobre over e under? Já ouviram alguma coisa? Ah, fulano joga 4-3 over, fulano joga under 5-2. É um nome que é muito utilizado e o conceito dele está muito difundido erradamente no Brasil. Over e under são sobre condições. Então, a tradução é para cima e para baixo em português de futebol americano. Quando uma defesa joga over, ela está dizendo, olha, o lado forte do ataque é esse aqui, depois a gente vai falar sobre o lado forte e o lado fraco, e eu vou posicionar a minha defesa para combater o lado forte do ataque. Quando você posiciona a sua defesa em relação ao ataque para combater o lado forte do ataque, você está jogando over the offense. Então você está jogando para cima do melhor do ataque. Você pode posicionar a sua defesa por uma questão de situação under the offense. Ah, Rossetti, como é que me dá uma situação de under the offense? Então a gente está chamando uma formação 10, 3 por 1. Então, 4 recebedores, 3 de um lado, 1 do outro. Por algum motivo, os caras alinharam 3 do lado curto. Todo mundo conseguiu visualizar? Então, 3 recebedores do lado curto, 1 recebedor do lado longo. Esse cara bem isolado. Qual é o lado forte do ataque aqui? O lado forte a gente vai dizer aqui que é o lado que o ataque tem a maior probabilidade de executar jogadas de sucesso. Então, aqui vai ter 3 jogadores, ali vai ter 1, maior chance do lado de 3. Mas espera aí, ele está me dando um posicionamento muito estranho, que é 3 jogadores no espaço de 20 metros de campo. Soa como desperdício. Se eu vou jogar over the offense aqui, o que eu vou ter que fazer com a minha secundária? Eu vou ter que pesar a minha secundária para um lado curto do campo contra 3 recebedores. Se eu fizer isso, eu estou jogando over. Mas eu, como treinador, jamais faria isso.
porque 3 contra 2 no lado curto do campo é suficiente. Se ele fizer uma screen, vai ter bololô. Se ele for fazer um passe contra trips, vai ser uma rota longa, uma rota para fora, uma rota para o meio. Eu mando um linebacker meu jogar olhando para a lateral e falo, olha, o que vier para o meio é teu, porque só tem 3 opções, para o fundo, para o lado, para dentro. Então, alguém vai vir para dentro. E eu vou jogar stack normal, eu vou jogar a defesa normal. Quando eu faço isso, quando eu olho o lado forte do ataque, digo, eu não acredito no que está acontecendo aqui, eu não acho que eles vão fazer isso aí. Eu jogo under the offense. Para que para vocês, como juízes, é importante esse tipo de percepção de como alinha a defesa perante situações? Quando eu quero que o meu melhor jogador tenha uma condição de recepção melhor no Brasil, eu isolo ele. Então eu fui um treinador que por muito tempo chamei trips para o lado curto do campo para não ter jogada do lado curto do campo e deixar o meu melhor recebedor 1 contra 1 quando a defesa alinhava under. Então, assim, quando a defesa alinhava over, desculpa. Então eu jogo 3 para o lado curto do campo, aí eu olho 2 CBs para cá, um safety dropa e um linebacker vem mais para cá do que para lá. Aí eu tenho uma defesa super pesada do lado curto do campo. Eu tenho meu recebedor mais rápido contra um corner isolado e um free safety no meio do campo. Das duas, uma. Ou eu não sei o que eu estou chamando, ou essa bola vai no fundo do meu melhor recebedor. Vai para ele. E é nessas horas que vocês conseguem ver um jogo da NFL e vocês vão conseguir ver isso. Vocês vão ver o melhor jogador do time tal fazendo um motion ou se posicionando isolado no alto do campo, e aí vocês vão ver do outro lado assim, tight end de 2 recebedores para a esquerda. E aí você fala assim, porra, peraí, o melhor recebedor do time está sozinho lá em cima e tem tight end de 2 recebedores para cá. O que o QB vai fazer nessa hora? Ele vai ler a defesa e ele vai identificar. Meu melhor recebedor tá 1 contra 1 ou ele tá 1 contra meio, que eu chamo de meio é tipo, o free safety tá longe a ponto de não virar, de fato, uma marcação individual. Se sim, é bola nele o dia inteiro. Porque se o meu melhor recebedor, sabendo para onde vai, sabendo para onde a bola vai, não consegue bater um corner que não sabe para onde a bola vai, não sabe onde é o corner, não sabe onde é o corte, não sabe o que o meu recebedor vai fazer, esse jogo acabou já, taticamente falando. Não sei se vocês conseguem ter esse feeling, dessa percepção assim. Se o meu melhor recebedor não bate o corner dos caras 1 contra 1, eu tô muito fodido no jogo, porque eu tenho pouquíssima coisa para chamar a partir daí. Ah, o 7, beleza. Então a defesa foi lá, ela armou under, o meu corner tá coberto por um outro free safety, o meu recebedor não tá sozinho. O que o ataque vai fazer? Ele vai fazer qualquer tipo de check, qualquer sinal de mão, qualquer sinal de audible, e ele vai correr pelo meio. Então ele vai armar, ler, mostrar muita coisa e vai correr pelo meio. Se é um bom time bem treinado, o que o QB vai fazer? Olha, eu estava olhando para uma situação, ela não aconteceu. Ao invés de arriscar essa jogada, eu vou correr pelo meio e vou ganhar ou perder uma jarda e tanto faz. Nessa hora, o coordenador ofensivo bem treinado ou mais experiente vai anotar do tipo, olha, formação 10 em trips para o lado curto não resulta numa formação defensiva favorável. Provavelmente ele não vai chamar mais. E é assim que um coordenador ofensivo deveria fazer ao longo do jogo inteiro. É por isso que os caras da NFL, NCAA, passam o jogo inteiro anotando numa planilha, porque se eu chamo motion, quem acompanha, tenho que anotar. Se eu chamo motion do lado longo para o lado curto, quem acompanha? Se eu chamo motion do wideout para virar um slot, quem acompanha? Se eu chamo motion do wideout para virar slot, o que acontece com o melhor corner do time? Quem acompanha? Então, são essas mudanças que um coordenador ofensivo deveria estudar e buscar no primeiro quarto de jogo. Então, é normal vocês também verem ataques que são muito prolíficos, assim, tipo,
porra, o ataque do outro time é muito bom. E aí, o primeiro quarto, os caras não fazem absolutamente nada. Tipo, dá errado, as jogadas saem meio estranhas, não tem muito ponto. O que aquele coordenador ofensivo está fazendo? Ele está chamando formações e situações para gerar feedback de defesa para ele. Principalmente quando você joga com um time que não tem muito vídeo, você não consegue fazer muito estudo. Então, o primeiro drive a gente chama de drive scoutado. Eu sempre fiz isso. Eu chamava formação 10, 4 verticais, corrida pelo meio, era a minha primeira jogada. É isso. Chamava 10, corrida pelo meio, porque o que eu queria ver? Como eles ajustam para 4 recebedores? Quem marca os slots? Da onde sai o linebacker? O linebacker do lado longo ou o linebacker do lado curto que sai? Qual é o ajuste do middle? O middle vai jogar em cima do guard ou ele vai jogar middle em cima do center? Tudo isso eu anotava tipo na primeira drive do jogo. Chamava formação 10, 2x2. E aí eu botava os recebedores super perto um do outro, depois eu botava eles longe um do outro. Para ver o que a defesa fazia nessas situações. Uma vez a gente conversei com o Guilherme sobre a importância do spot da bola, do tipo assim, a corrida saiu da hash da direita, foi uma corrida pelo meio, aonde o running back caiu para a esquerda. Ah, treinador, qual que é a diferença entre eu colocar a bola no meio, na hash da direita ou a hash na esquerda? Para um treinador que tem um bom trabalho de play calling, a diferença é brutal. Porque muda o play calling. Se a hash está na direita, se a hash está na esquerda, se o lado longo do campo é onde está o meu melhor recebedor, se o lado curto do campo é onde está o meu pior recebedor, se o meu ataque joga espelhado, então por muito tempo no ataque do Palmeiras eu joguei espelhado. O que é espelhado? O meu melhor recebedor sempre estava do lado longo do campo. Não importa qual fosse o lado. E todas as minhas jogadas eram treinadas em relação ao lado longo do campo. Então vamos lá. Se eu tenho um conceito que é cadeira, todo mundo sabe qual que é o cadeira? Fly do wideout, out do slot. Isso vai formar uma cadeira, né? Vai ficar assim. Tanto faz o lado que a bola era colocada, a cadeira era do lado longo. Então, ou meu slot receiver fazia um corte para a direita, ou ele fazia um corte para a esquerda. Você fala assim, Sete, mas isso, porra, parece muito fácil, parece muito óbvio. Na hora que o jogo pega, o cara começa a tomar capacetada e o juiz começa a trocar a bola de lado e as chamadas acontecem em 5 segundos, sem huddle, rápido, o cara precisa estar muito, muito quente, muito, muito adaptado ao sistema para acertar 100% do playbook. Porque é fácil, quando você chama cadeira, você fala, pô, beleza, cadeira eu sei o que é, foda-se. Pode rodar para os dois lados. Mas no Palmeiras, por exemplo, depois eu posso abrir para vocês, as minhas jogadas tinham um nome e desenho fechado. Então, era sempre a mesma jogada e ela flipava o lado de acordo com o lado longo, o lado curto do campo. Dito isso, alguma dúvida? Alguma pergunta sobre esses conceitos básicos no começo? Não, foi até bom que você tocou no assunto da hash aí, que eu ia ainda perguntar lá para frente, mas foi bom para ver. Beleza. Deixa eu ver se eu Humberto acho. sem pergunta. Quer abrir o microfone ou quer falar, Humberto? Não, rapidamente, que você falou sobre uma das formas de identificar se vai ser corrida ou passa através dos guards, essa eu não conhecia, até eu anotei aqui. Mas assim, como nós somos árbitros muito regionais, ou seja, a gente apita muitos jogos de muitos times, a gente pode usar alguns vícios que, por exemplo, nós referis, eu falei aqui porque eu sou referi. Como eu apito muitos jogos dos quarterbacks aqui do meu estado, ao longo do tempo eu identifiquei alguns vícios neles. Por exemplo, eu não vou falar, óbvio, o nome do time, mas, por exemplo, tem um quarterback, toda vez que ele vai lançar, ele seca a mão na toalha. Tem um time que toda vez dá para ver quando vai ser corrido ou passe, até pela forma que eles batem palma no break. Tem time que faz isso. Tem quarterback que toda vez que vai lançar, ele passa os dedos na boca. Então, a gente pode usar também alguns vícios desse para ajudar a identificar se é passe ou corrida? Tá.
Poder? Pode. Eu nunca permitia que meus jogadores fizessem isso, porque no Palmeiras a gente tinha vícios montados. A gente chama de... Eu chamava de teatralidade. O treinador mais fancy vai chamar de eye candy. Dar o doce para a defesa. Tá? Então você programa isso até um ponto de uma jogada crucial você fazer o diferente. Então, tipo, toda vez que é passe, o quarterback passa a mão na boca. Toda vez que é passe, o quarterback passa a mão na boca. Chega uma jogada onde eu preciso encaixar uma corrida e eu percebi que a defesa leu isso, eu ia lá e falava, mano, passa a mão na boca e chama uma corrida. Então, assim, pode usar? Pode usar. Eu prefiro usar reconhecimentos mais clássicos, tipo down distância, formação e o que o cara chamou na última vez que ele teve nessa situação, tá? Então, tipo, primeira vez que ele tá lá em goal line, do nada ele vai lá e bota 4 tight ends. Se eu sou um coordenador defensivo, da próxima vez que for goal line, eu preciso parear esse tipo de formação. Então, pode usar, Humberto? Pode usar. Isso não é uma coisa que eu gosto muito, mas fica a cargo de vocês. Eu estou tentando achar num vídeo, óbvio que eu não vou achar fácil, para mostrar para vocês. Ai, Deus. Não tem placar o vídeo, Coen. Reclamar com a liga. Sem problema. Mentira, esse vídeo não é da liga, é um vídeo fechado, né? Acho que agora eu posso usar ele, porque o Tito pediu para não usar ele por 3 anos. Já passou. Já passou, né? Então aqui, ó, já vou mostrar para vocês, estou só procurando o ponto certo. É aqui. É aqui. Deixa eu pausar e dar share screen. Ah lá, vou melhor que o Jim Blandini, hein? Chora, Coen. Tá todo mundo vendo? Sim. Yes, sir. Falei antes. Tá. Você tá entendendo. Bom. Esse é um amistoso que a gente fez fechado, preparatório para 2019, e essa é uma situação interessante que vocês podem ver. Então, se vocês passarem uma linha no meio do campo, onde está a bola, a Portuguesa vai ter 3 opções de ataque para o lado longo do campo. Mas eu, como coordenador defensivo, não pareei essa propensão da Portuguesa. Eu tenho um strong safety aqui no segundo recebedor, eu tenho um corner olhando para o backfield nos 2 primeiros segundos da jogada, eu tenho o meu safety sentado no meio do campo. E aí, isso já tinha acontecido algumas vezes no jogo, e o que o Tidos me provoca aqui? Ele pega o melhor recebedor dele e roda para esse lado também. Então, agora eu tenho 4 opções da Portuguesa, contra, na verdade, 2 jogadores e um free safety bem longe aqui do que está acontecendo. O que o QB vai olhar e ler nessa jogada? O que ele deveria fazer? Tudo que está aqui, ele deve ignorar. O QB deve olhar apenas para este jogador aqui. Se esse jogador atacar a flat, a bola é no 2, no fundo do campo. Se esse jogador subir, a bola é na flat. Se esse jogador subir e esse jogador sentar, a bola é no wideout. É isso que o QB olha. Ele olha essa relação aqui de defensive backs. Se esse cara andar para frente, bola no fundo, touchdown. Se esse cara andar para trás e esse cara andar para trás, bola na flat, first down. Se esse cara andar para trás e esse cara aqui andar para trás e esse cara sentar para marcar a flat, bola no wideout, touchdown. É assim que a gente deveria treinar um ataque. Eu nem lembro onde sendo essa jogada.
que o Tidus fez? Para me fuder ainda mais. Porque Uma interferência de passe, para começar. Nessa época eu não sei se era interferência de passe, porque faz tempo. É. O que ele faz? Ele vê que a minha defesa não roda para cima do motion, e ele chama o Marcelo do cara aqui do lado. Uhum. Aí ele faz bloqueio, shallow, e ele vai fazer first down. Tudo isso, a defesa teve que tomar todas as decisões em questão de segundos do que deveria ser feito. Eu não sei se é falta aqui. Mas Não, a pessoa certa para dar esse tackle é o free safety. Então aqui é uma baita jogada do free safety. Ele lê a jogada como um todo, tem um bom ângulo de pursuit, vaza todos os bloqueios e vem taclear para, teoricamente, antes de um first down aqui. Então, a gente tomou 7 jardas na jogada. Foi ruim? Não, na verdade foi muito bom. Eu estou tentando achar uma jogada que o Palmeiras está no ataque, que com certeza não é escassa aqui. Aonde eu começo a mexer com... Eu acho que é nesse drive. Não, meu Deus. Eu estou na defesa de novo. Tá? Antes. Eu passei bastante tempo na defesa nesse jogo. Não sei porquê. Então aqui, ó. Eu tenho meu melhor recebedor e um tight end. 2 recebedores do outro lado lá. Formação 11. O Palmeiras jogou formação 11 100% dos snaps enquanto eu estive lá. Qual é a minha provocação aqui? Tight end para o fundo do campo, recebedor para o fundo do campo. Se este linebacker aqui atacar a flat, bola no tight end. Se esse linebacker atacar o tight end, bola na flat, sem pensar muito. Tá aí. Essa é uma jogada que saiu exatamente como planejado, ofensivamente falando. Aí, ó, se vocês prestarem atenção, eu mantenho a formação. Então, agora eu estou do lado curto do campo, meu tight end segue aqui, meu melhor recebedor segue aqui, e os meus 2 caras estão lá fora, lá embaixo. O que eu provoquei aqui? Era 2ª para 3, eu precisava de um first down fácil. Eu chamei um segundo hut. Pulou, first down fácil. Tanto faz o que acontece na jogada. Nem lembro se o juiz deu ou não, acho que deu. Aqui a gente vai fazer... Lembra aquela primeira jogada que eu fiz no primeiro down? É a mesma jogada, tá, pessoal? Tight end tá aqui, o recebedor tá aqui. Só que o que eu fiz agora? Eu trouxe o recebedor um pouquinho mais para dentro. Leitura do QB vai ser esse cara aqui novamente. Se ele andar para trás ou se ele ficar no tight end, bola na flat. E aí o running back vai fazer um movimento de atacar aqui a lateral de novo para esse corner não seguir tão rápido. Então, ó, corner hesita, porque o running back está saindo para cá, ele dá uma hesitadinha, meu tight end não faz uma interferência de passe aqui, ele faz um leve contato, e eu consigo as minhas 3 jardas em primeira descida, que era o que eu queria. Mesma formação, mesmo lado, mesma hash. Eu chamo corrida para o lado fraco. Então, se vocês pensarem, tipo, o tight end está do lado direito, para o lado curto do campo, esse é o lado mais pesado do ataque, né? O que vocês estão vendo mais próximo da câmera. Então, olha como a defesa da Portuguesa joga. Ela joga com 3-3 e ela joga um cara aqui, um cara pelo meio, um cara muito agressivo aqui, porque esse cara está jogando para baixo o tempo todo, só que o end dele joga de frente para o meu tackle. Então, se eu dominar o nose dos caras com um double team, eu vou ter 2 contra 2, o nose dominado e o end dominado. A primeira pessoa que, em tese, deveria ter uma chance de fazer uma jogada seria esse cara aqui.
Porque o resto das pessoas está bloqueado nos primeiros 2 segundos de jogada. O cara penetra, ganha 5 jardas, eu ando mais um pouquinho. Eu deveria ter chamado o segundo hut de novo, não chamei. Mas aqui eu começo a brincar um pouco com o motion. Então vamos lá. É a mesma formação original? É. Lado do curto do campo está para cá, meu tight end está aqui, meu melhor recebedor está aqui. E aí eu pego o meu melhor recebedor e falo, não, vamos jogar do outro lado do campo. Só que aí o que eu percebo com a defesa da Portuguesa? Não tem o ajuste. O corner não seguiu. Se ele não seguiu, é zona. E aí começa, esse cara aqui começa a levantar a mão, ele começa a levantar a mão. Em tese, o que deveria acontecer é esse safety deveria descer, não desce. E aí eu anoto isso como coordenador ofensivo. O que eu faço? Dado que o cara não desce, é rota alta, flat do motion para fora. Mas essa jogada aqui não era nem para fazer touchdown, nem para fazer first down, nem nada. Eu só queria ver o ajuste defensivo da defesa da Lusa. E aí eu percebo que eles não ajustam. E aí a bola é no check da primeira jogada mesmo, tanto faz, sei lá, pegou, first down outra vez. E aqui, gente, a gente está falando assim, de 2 times de nível infinitamente diferentes, tá? Isso é uma Portuguesa que meteu 50 pontos em todo mundo, não tomou ponto de ninguém. E esse é um Palmeiras de primeiro ano, assim. O nível dos jogadores é muito diferente. O Palmeiras é muito pior. O que eu chamo? De novo, mesma formação, mesma jogada, mesmo lado, mesma coisa, tudo igual. E aí vocês vão ver aqui a delícia de ser treinador de futebol americano. Você vê o nosso querido amigo Teco fazendo um bloqueio de corrida, bloqueio de passe e jogada de corrida. No fim deu certo porque o Peter errou o tackle. Se ele não tivesse errado o tackle, não teria dado certo. Sigo mesma formação, mesmo lado, mesmo check, mesma coisa. Eu não lembro o que aconteceu aqui. Aqui é algo que infelizmente não pode mais, mas eu gostava muito, que é o crack block do 2 no end com o pull do tackle. Eu acho que o Sander estava no meu jogo contra o Nova Serrana, Palmeiras e Nova Serrana. Tava mesmo. Cara, eu usei muito essa jogada lá. Porque o time do Nova Serrana estava acostumado a formações fechadas e eles não conseguiam garantir a lateral. E aí vocês vão ver assim, tipo, isso é uma parada de você ver o quanto tipo, os jogadores não percebem as coisas. Eu acho que tem um false start, ou um apito inadvertido, alguma coisa, mas tipo, eu já tinha feito a jogada. Eu chamo o motion e o QB faz o movimento de toss, e aí é falta. Ó. A jogada já está aqui. Só que eu percebi que ela encaixou. Mesmo sendo falta, sei lá que porra que foi, eu já percebi que ela tinha encaixado. Eu não tenho para que mudar a jogada. Eu vou lá e chamo a mesma coisa. Se está encaixado, é a mesma coisa. Bloqueio, o running back vai procurar o lado mais distante do campo, 5 jardas. Aí, ó, perceberam que o lado curto do campo foi para lá? Meu tight end está aqui, meu melhor recebedor está aqui, meu running back está aqui, meus 2 recebedores estão abertos aqui. Então eu vou executar as mesmas jogadas que eu executei lá no começo do drive, só que para aquele lado agora. Então, ó, vocês que já perceberam aí. Motion do meu melhor recebedor, do lado curto para o lado longo. Qual que é a rota que ele vai fazer? Longo, longo, flat aqui. A defesa da Lusa vai ajustar? Não. Play action, bola na flat, ele não deu, e aqui ele achou o tight end lá no fundo. O que eu falei pro meu QB nessa jogada? Que ele mandou bem ou que ele mandou mal? Ele mandou mal. Porque a bola é na flat, a bola de segurança é na flat. Pô, Sete, ele achou um TD porque o que aconteceu foi, com o motion, o corner e o linebacker desmarcaram o tight end. Eles se confundiram sobre o que eles tinham que marcar, o tight end vai sair reto numa rota corner lá no fundo. Mas a bola era na flat. Ele deu porque lá na hora no campo ele achou, ele viu
E aí ele deu a bola lá no fundo e TD, eu comemoro e a bronca vem depois no próximo treino. Pode ver que eu não faço muitos movimentos felizes nesse lance. Então, assim, quantas rodadas vocês viram? Quantas rodadas não, desculpa. Quantas jogadas vocês viram nesse drive? 2. Foi uma corrida, um motion e um passe na flat. Cadê a jogada? Tá aqui, ó. Essa jogada aqui. Então, esse era o conceito. Meu melhor recebedor sai do lado curto para o lado longo. E aí, como é que você sabe que é porque o center está posicionado perto da hash? Para. Então, ele faz um motion. Sinal de parar. Aqui Espera. travou. Opa, Aqui travou. Não sei se estava exibindo alguma outra coisa. Aqui Pera tá no field goal ainda. peraí. Então, deixa eu parar de compartilhar. Você trocou de aba, é isso, né? Provavelmente. Eu troquei. Perdão. Relaxa, tranquilo. Acho que agora vai. Se vocês quiserem esse playbook aqui, eu mando pro Coin depois. Eu tenho zero problema em mandar minhas. Nem tudo que tá aqui é ortodoxo, tá? Tem muita coisa que eu inventei. Vai falar, porra, o Sete me falou que é assim. Eu invento coisa. Então, ó, aquela jogada que vocês viram no vídeo várias vezes. Motion do curto pro longo, para, sai na flat. Running back provoca, tarendão na out lá. Vocês viram como a jogada tá desenhada aqui, mas o TD acontece com ela flipada e o tarend está aqui, ó, ele faz a corner para lá? Então, bons ataques executam boas jogadas dos dois lados. É a mesma jogada, tá, rapaziada? É a mesma jogada. Para eu mostrar a corrida para vocês. Cadê a corrida? Passes. Não fode. Cadê a minha corrida? Eu nem tem a corrida. Acho que nem tem. Nem tinha corrida. Tá vendo? Eu nem tinha no playbook. Ou tá errado. Não, tá aqui. Não, tá aqui. Então tá aqui, ó. Eu tinha dividido por corrida. A corrida que eu chamei tinha sido essa aqui. A primeira, meu Deus do céu, cadê? Nem eu sei, mas. Tá aqui, foi essa aqui. Foi Flórida. Então, ó, o nose deles alinhava na frente do center, o tackle alinhava na frente do nose tackle alinhava na frente do tight end aqui, e aí eu tinha superioridade numérica. Você sabe a diferença de nose tackle e defensive tackle? Todo mundo sabe o porquê? Explique. Nose é o mais próximo do center e o defensive tackle é o que está no gap A. Deixa eu ver se eu tenho isso rodando. Aqui. Então, o nose vai estar sempre. Desculpa, o nose vai estar sempre no A e o defensive tackle vai estar ou estacado com o guard ou no B. Se vocês quiserem, eu mando isso aqui para vocês depois também. Então, pensando taticamente da posição de juiz, vocês têm que olhar o que o ataque está propondo pela formação, o que o down e a distância presumem, qual é a maior probabilidade de e como a defesa está ajustando cada coisa. Porque se eu chamo 4 verticais, se eu chamo 2 jogadores do back infield, e aí do nada um deles sai para o lado longo do campo e a defesa não tem um ajuste, próxima vez que vocês verem um motion, provavelmente a jogada vai para aquele lado. Porque o coordenador de ataque percebeu um ajuste ruim ou errado. Sobre zonas do campo, acho que essa imagem, vocês já tinham visto isso? Então, a flat é a lateral atrás da linha defensiva, né? Essa zona do campo, do meio, não existe, nenhuma bola deveria ser jogada aqui. Alguns times gostam de tomar interceptação nessa zona aqui, do defensive tackle. Aí você tem hook, curl e out. Linebackers marcam sempre hook to curl ou curl to flat, tá? Então, linebacker vai estar posicionado em hook, outside linebacker vai estar posicionado em curl e eles vão marcar curl to flat. Então eles vão jogar curl primeiro, ver se tem alguma coisa vindo de fora para dentro. Se não, vai procurar o que está vindo de dentro para fora, da flat para curl.
É assim que você faz a tag de chamada de uma defesa quando ela não joga individual, tá? Quando ela joga individual é diferente. Quem não tem zonas é individual. Então aqui era a defesa que eu jogava, quando eu jogava em over, então lembra que eu falei de over para vocês. Então tem mais jogadores do ataque de um lado do que de outro, tem um tight end aqui, né? E aí eu falo que por peso isso determinava ação ofensiva, então se você passar uma linha no meio aqui, vão ter mais jogadores da defesa desse lado do que desse lado, porque o Mike vai fazer um ajuste para cá. E aqui eles tinham responsabilidade do que eles tinham que fazer, não importa o que acontecesse na jogada. Posso mandar esse material para vocês também. E aí, quando a gente fala de under, você vai ter o weak side linebacker jogando nada para cima do tight end aqui, e o segundo recebedor meio que livre aqui mesmo, porque foda-se, eu não quero marcar ele. Rossetti, me fala uma situação onde você vai deixar esse segundo recebedor aí livre. Segunda para 1, segunda para 3. É muito mais fácil converter segunda para qualquer coisa com corrida. Então eu jogo under, deixa ele tentar o passe, porque no passe você tem. O snap pode ser ruim, o passe pode ser ruim, a recepção pode ser ruim. Na corrida, o snap pode ser ruim, o handoff pode ser ruim, só. Tipo, por probabilidade é menor a chance de dar merda. Aqui era como a gente dropava após snap, então hook to curl, e aqui curl to flat, aqui curl to flat, aqui hook to curl. Linha flat era marcada pelo weak side linebacker e o strong safety. Essa é uma defesa chamada Cover 3 Sky. Se vocês quiserem estudar ela depois, ou dar uma olhada depois, chama Cover 3 Sky. Eu rodei ela 100% do tempo que eu tive no Palmeiras, o Palmeiras rodou o Cover 3 Sky over ou under. Aí os ajustes que a gente fazia era over ou under. Rossetti, não ajustar dá merda? Dá. Dá merda. Motivos. Aqui. Peraí. Deixa eu pegar o vídeo do Rafa, porque é a chance de. Aqui. É isso. Otimiza o meu tempo. Então eu tava jogando contra o coordenador ofensivo gringo. Eu acho que o running back era gringo e o QB era gringo. E aí vocês vão ver. Então eu tava jogando Cover 3, a gente vai falar sobre ela rapidinho depois. E aí eu percebi que o gringo tinha percebido que era Cover 3. Passe errado. Olha lá. Aqui o gringo percebeu, tá? O gringo maldito percebeu que era Cover 3. Então ele chamou 4 verticais, era a primeira descida, eu não tinha feito o ajuste, e aí no meio da jogada eu percebo que eu vou tomar. Aqui eu falei, fudeu já. Porque o meu strong safety fez o sinal de passagem para o além, ele falou, alguém marca aí, só que o meu free safety está jogando play side, então o iluminado aqui está livre. Nessa hora eu falei, o gringo percebeu. Fudeu. E aí ele joga do lado errado. Eu falo, opa, ele é gringo, mas ele não é tão bom. Ele jogou do lado errado. Eu rodo a mesma defesa, ele já não chama a mesma jogada, ele joga em cima do meu corner lá, que toma a jogada. Aqui não era para ter tomado. E aí vem o ajuste, ou como fazer os ajustes. Eu estou rodando Cover 3 de novo. Então, ó, 1, 2 e 3 aqui no canto. O gringo sabe que é Cover 3. E ele vai jogar a bola na inferência. Aí o que eu faço como coordenador defensivo? Eu falo para o meu jogador, nessa jogada joga Cover 2. Meu linebacker não está mais na caixa, ele está lá no fundo jogando Cover 2. Eu treinei isso? Não. Eu ensinei isso? Não. Ele vai lá, olha para um lado,
joga para o outro onde deveria estar cover 2, eu tomo o TD, e aí nessa hora é a hora que vocês conhecem o Rossetti desesperado aqui, o que todo mundo gosta de falar que eu era. Porque eu fico puto a hora que eu começo a xingar o jogador, porque eu falei para ele, seu abençoado, tô trocando as palavras aqui em respeito a vocês. Eu avisei para você onde a bola ia, eu falei qual era a jogada e eu falei quem ia receber. E aí o abençoado tá aqui fingindo que não tá me escutando. E depois, no churrasco de fim de ano, ele fala para mim, caguei, eu sabia que era essa jogada e errei. Mas eu fingi que não te escutei. Faz parte. Aí o Palmeiras faz TD e o Gringo volta para campo. Aí eu já. Não, ainda não. Aqui o Coen vai gostar dessa aqui. Vocês já viram vídeos suficientes do. Tá aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu sabia jogar alguma outra coisa que não era cover 3 até aquele momento? Não, porque eu não tinha treinado. Porque não dá tempo. Como é que eu posso resolver o problema de tomar uma bola no fundo do campo? Eu posso aumentar a pressão. Então eu começo a chamar minha linha defensiva, convidar ela a pressionar o QB com instantes. Coisa que o Palmeiras nunca tinha feito, mas tinha treinado até então. Então, pela primeira vez no ano, eu vou chamar Blitz. É o primeiro jogo no ano que eu chamo Blitz. E eu começo a pressionar o QB. Esse QB não era muito bom. E ele soltava a bola de qualquer jeito. Soltou o balãozão. Primeiro foi fumble. Segundo, eu troco o lado da pressão. Então, lembra que a pressão veio originalmente daquele lado. Agora eu trago meu linebacker para cá. Só tinha um linebacker que fazia blitz. Então, era ele. Meu DE vai por dentro. Meu linebacker vai por fora. Ele solta o balãozão no meio do campo. Interceptação. Eu mudei de cover 3? Não, eu joguei a mesma cover 3, rapaziada. A mesma cover 3 o tempo todo. Só que eu tenho outras possibilidades de diminuir o tempo de jogada. Vamos lá, vocês já assistiram tempo suficiente de Palmeiras para saber que eu não mudo a minha formação, correto? Olhando essa jogada aqui, o que está faltando? O que está faltando na formação ofensiva do Palmeiras? Abre o áudio aí para minimizar. Tu mudou seu personnel, né? Não. Não dá pra ver, parece que só tem o QB. Beleza. Mas, ó. Tu sai de um personnel 11, né? Que você falou. Isso. Mas o Tyrande não tá aqui? Meu melhor recebedor que vocês viram o ano inteiro jogando desse lado não tá aqui? Meus dois recebedores jogando dois recebedores desse lado não tá aqui? O que eu faço sempre que tem lesão? Eu armo a mesma formação e eu boto um jogador virado de costas pro campo, conversando comigo aqui no canto. Se o coordenador defensivo não presta atenção, ele vai olhar o personnel e ele vai falar 4 recebedores. Um tight end e é a mesma formação de sempre. É um tight end e um wide do lado curto, 2 slides pro lado longo. É a mesma formação de sempre. Eu fiquei muito chateado que não foi TD nessa jogada, tá? Porque isso aqui era TD. E aí o recebedor erra e o QB erra. A bola sai. Eles estavam tão felizes que tinha dado certo, emocionados, que a bola sai um gato pelo rabo. E aí a gente perde muito tempo. Mas, tá vendo? Ó? Era pra ser TD aqui. Guilherme tem uma relação visceral com essa jogada, pra ele não gostar. Cara, aí você fala assim, quer ver? Não, é falta, né? É falta. Não é falta, porque ele estava dentro do campo. Ele estava fora da. Ele estava fora da. Mas você chegava a substituir alguém, você? Não, sem substituição. Eu trazia o time inteiro para cá. Eu trazia o time inteiro até a hash. E eu falava assim: arma rápida. Volta correndo. E arma rápido. Então a defesa via um huddle e uma armada rápida. Nunca trocava ninguém e a pessoa que ficava nunca saía das hashes também. Eu sei que o Coen dava falta nessas coisas. O juiz olhava.
Ai, para eu achar isso aqui vai ser uma dureza. Foi no primeiro? Não, foi no primeiro. Onde foi? Foi aquele dos caras aqui. Meu Deus, tomei um pau nesse jogo. Foi uma guerra isso aqui. Foi aqui. O mesmo motion de sempre. Duas flats. Então aqui, ó lá, ó. Trips pro lado curto do campo. Rossetti é louco. Trips pro lado curto, mas eu sabia. Eu já tinha visto o vídeo do Blaze, eu sabia que esse linebacker aqui ajustava para marcar o cara da flat e o 87 ia ficar sozinho. Que bem é um retardado, né? Aí eu sou obrigado a chamar de novo. E agora ele vai dar a bola na flat. Aí ele corre. Maldito. Só pra me fuder, ele correu. Ai, Deus, onde é essa jogada? Acho que eu já tava perdendo de muito mesmo. Desculpa não ter preparado os pontos pessoais. Eu tive um problema pessoal agora de família bem no finalzinho e não consegui deixar os vídeos prontos. Perdão. Jesus, Maria José. Esse time do Palmeiras era especial. Tá no final do jogo? A pontuação minha aqui. Foi aqui, ó. Ó. Então, se o cara tivesse estudado o vídeo, um jogador tinha se lesionado. Eu não lembro se era do Blaze, é o nosso. Um jogador se lesionou, eu chamei o Huddle. Se vocês olharem por alinhamento, falta o running back, o cidadão está aqui, fora da linha. E aí a câmera não pega, mas é TD nosso. Mesma jogada de sempre. Então, coisas para vocês prestarem atenção o que o ataque gosta de fazer, o que uma defesa gosta de fazer nessas situações onde o jogo parou e o treinador teve tempo para conversar. Vamos falar sobre covers agora, porque é polêmico. Todo mundo já ouviu falar sobre cover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, X, 0. Cover e um número significam por quantos espaços o fundo do campo está dividido. E não por quantas pessoas tem no fundo do campo. Faz sentido? Cover 2 quer dizer que o fundo do campo está dividido por duas pessoas. Necessariamente são os dois safeties? Não. Cover 2 significa que o fundo está dividido por 2. Cover 3 significa que o fundo está dividido por 3. Cover 1 significa que o fundo inteiro pertence a uma pessoa só. Quem é essa pessoa muda de jogador, de time para time, de jogador para jogador. Coen me pediu para falar com vocês sobre Shell. Shell Cover. Nomes das coisas em inglês geralmente significam algo em inglês. Então, shell cover quer dizer shell porque é uma concha e aí a hora que a jogada sai, ela abre. Então, shell é o que você está vendo, a hora que ela abre, é o que tem dentro. Fez sentido? Então, shell coverage é tudo aquilo que a defesa mostra, mas não faz. Então, se uma defesa está jogando shell de cover 3, então ela está mostrando 3 pessoas lá no fundo, mas a hora que a bola sai, uma dessas pessoas desce, ou 2 dessas pessoas descem, ou qualquer outra coisa acontece que não é um fundo dividido por 3,
É shell de cover 3 para alguma coisa. Shell de cover 2 para alguma coisa. Shell de cover 1 para alguma coisa. Então, shell quer dizer a concha que abre e aí o que está dentro é a jogada de verdade. Por isso chama shell. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, sobre o snapping shotgun. O que é o snapping shotgun? Quando ele foi inventado? Ele tem a distância de 7 metros. E ele chama shotgun por causa do movimento de snap, que é o movimento da arma shotgun, ou para quem jogou Counter-Strike B22, ou a escopeta do brasileiro. Então, o movimento é esse aqui, de snap. Ou deveria ser esse aqui. Por isso que ela chama shotgun. Da onde vem a formação em pistol? Você pega a distância original de 7 metros da shotgun e divide pela metade. Então, o QB, ao invés de sair a 7 metros, vai sair a 3,5 metros. E aí, o que é a metade de uma shotgun? Eles chamaram de pistol. Aí você fala assim, meu time joga em pistol offense, meu QB sai a 7 jardas. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque pistol offense exige que o QB esteja perto do center, que o snap seja rápido e que as rotas sejam curtas. Porque a jogada se define em 2 ou 3 segundos. Se o snap é devagar, se o QB está longe, o tempo entre o QB estar pronto para jogar a bola e os conceitos ofensivos terem se formados é muito dispare, muito diferente. E aí o QB sempre vai pegar a bola e ficar olhando. Não sei se vocês já estaram em jogos onde o QB fica com a bola na mão. Tipo, ele pega o snap, arruma e ele fica esperando alguma coisa. Quando ele fica esperando alguma coisa é porque ou a jogada já formou e ele não estava pronto, ou ela não formou e ele estava pronto. Existe aí um desbalanço de tempo entre ação ofensiva e exchange de QB center e running back. Do que eu tinha para falar para vocês hoje, rapidamente, sobre como ler e como entender um pouquinho de táticas ofensivas e defensivas, eu acho que o básico está falado. Como eu identifico a maior probabilidade de jogada, uma tríplice conta de formação, down, distância, e o que aquele coordenador costuma chamar naquela situação. Under e over é como a defesa se posiciona de acordo com o lado forte do ataque. As zonas do campo a gente já viu. Cover, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem cover 6? Tem. Como é que é cover 6? Você joga cover 4, você joga 2 safeties, 2 baixos do lado longo do campo, e você joga cover 2 do lado curto do campo. Então você joga corner na flat, free safety no alto, e do outro lado você joga corner no alto, strong safety no alto, linebacker na flat e o outro linebacker na curl. E aí você joga só com o linebacker dentro da caixa. Essa é uma cover 6. Então ela é 4 de um lado, 2 de outro. Tem gente que vai chamar ela de cover 42. Tá? Então dá para fazer muitas coisas nos triângulos, e a defesa deveria marcar sempre em triângulos, tá, pessoal? Então, um alto, um para dentro e um para fora. Quando ela joga em zona, você quer conter jogadores do ataque entre os 3 pontos do triângulo. Ninguém acima do ponto alto, ninguém para fora do ponto para fora, ninguém para dentro do ponto para dentro. Defesas mais complexas, como a da Lusa, por exemplo, como a do Weilers, como a do Rex, vão chamar isso de in-phase e out-phase. Além do triângulo defensivo, eles conseguem posicionar jogadores de defesa por in-phase e out-phase. Então, eles conseguem marcar por baixo da rota ou por cima da rota. Rossetti, qual é a diferença disso? Imagina você jogando como linebacker e você vê um recebedor vindo de fora para dentro. Quando você tem uma defesa muito bem treinada, você consegue jogar em phase, ou seja, você consegue jogar o seu linebacker para frente da onde o recebedor está cortando. Isso obriga o QB a ter um posicionamento de bola muito melhor.
porque ele vai ter que jogar uma bola rápida, forte, por cima do linebacker, ainda pegável pelo recebedor. Se o QB não é um bom QB, o que ele vai fazer com essa bola? Ele vai jogar ela um pouquinho mais alta, ela vai passar o recebedor e cair na mão do safety. Fez sentido? Mas assim, poucas defesas no Brasil rodam um phase, out-phase, a maioria roda o triângulo defensivo clássico, que vocês podem olhar. Leverage é uma coisa que vocês podem olhar porque dá muita falta também, tá? Então, se o corner está marcando por dentro, ele está fazendo um leverage interno. Ele está dando a lateral pro ataque. Se o corner está fazendo um leverage externo, ele está permitindo a rota para o meio para a defesa. Para o ataque, desculpa. Então é muito mais passível na rota para fora, quando o corner está por dentro do recebedor, só tem uma maneira de defender rotas para fora. É com holding. É assim que a gente ensina mesmo, tá? É com holding. Tipo, você tá por dentro, o cara cortou para fora, mete a mão nele, segura um e solta. Mete a mão, segura um e solta. Só para você conseguir chegar perto dele de novo. Já quando você tá por fora e o cara corta por dentro, vai para interferência de passe. Então atravessa o recebedor e vai para a bola. Não vai para o holding, porque o holding é inútil. Se você botar a mão nas costas dele, ele ainda está de frente para a bola. Então a gente fala para o corner atravessar o recebedor e ir direto para a bola. Se o corner for inexperiente, ele vai atacar o recebedor antes da bola chegar e ele vai causar um contato nas costas do recebedor com a bola ainda longe do ponto de recepção. Dentro da linha, você vai ter duas batalhas, que é a batalha pela lateral. Então, o tackle deveria garantir o lado de fora e o end deveria garantir a lateral. Essa é a batalha dos tackles, tá? Você, como tackle, sempre vai ter um defensive end posicionado por fora de você. Toda jogada, o teu desafio é posicionar ele por dentro de você ao final da jogada. Quando não é uma corrida pelo meio. Tá? Mas imagina isso assim. O tackle sempre vai estar querendo controlar o end para ele estar o mais para dentro possível. E o end sempre vai estar querendo pressionar o tackle para dentro, estando por fora. Quanto menor é o pocket, quanto mais squeeze a linha defensiva consegue fazer, menor a chance de você tomar corridas internas e maior controle da lateral você tem. Então, um defensive end que na primeira descida ataca o fundo do campo é um ajuste muito bom para o ataque. Tá? Por quê? Primeiro down, o defensive end vai para o sec. Minha segunda chamada qual que é? Corrida entre tackle e guard. Não bloqueia o tackle, eu falo pro meu tackle, não bloqueia ele, deixa ele passar por fora e atacar o backfield, corre no gap que ele abriu, vai direto no linebacker. Então, as batalhas da linha ofensiva e defensiva são: ends e tackles vão brigar pela lateral, guards, centers e nose tackles e DTs vão brigar por mover pessoas. Então, é obrigação dos 3 jogadores internos de linha mover para o lado jogadores do front defensivo. Fez sentido isso? Então, guard, center e guard devem se posicionar lateralmente aos jogadores que eles bloqueiam. Que eles precisam empurrar o cara para cá ou para cá. Se você vê um center e um guard batendo de frente, é porque a defesa fez um bom trabalho de destacar. Ou o ataque fez um trabalho ruim de bloquear. Mas a relação do bloqueio interno normal, treinada, é sempre lateral. Você sempre quer estar dominando o ombro, uma mão aqui no ombro e a outra mão aqui na cintura. Tá? Então a posição normal de um jogador de bloqueio interno é essa aqui. Uma mão no shoulder aqui em cima e a outra mão bem no osso do quadril embaixo, para o end não conseguir gerar força. Coin, dúvidas, pessoal, dúvidas? O que eu tinha para falar, eu acho que a gente já cumpriu.
O Eu sei 7, que eu anotei. é muito anotei. básico o que eu tô falando, então. O Chof quer perguntar, o Eu Sete. tinha anotado duas aqui, eu não queria te interromper enquanto você estava Manda falando. bala. Você tinha falado muito sobre os personal igual, né, e tudo mais. Uma coisa que eu noto como árbitro aqui é a questão de substituição. A gente, pela perspectiva de árbitro, né? Ataque muda, a gente tem que prevenir o snap, a gente tem que dar a chance da defesa mudar também. E assim, eu conto nos dedos quantas vezes a gente vê a defesa mudar. Você está afastado, acho que agora você também tá mais nesse papel de fã e tudo mais, mas como coordenador, você era adepto de fazer essas mudanças para se adaptar ou tu ia com o que você tinha em mão dentro de campo? Era justo sobre leitura. A minha defesa sempre trabalhou nessa forma que eu apresentei para vocês. Ela sempre se posicionava para defender 10 jogadores jogavam 80% de chance e um jogador jogava 90%, 10% de chance, desculpa. Então, assim, terceira para um com personal pesado. Eu botava mais gente em campo? Não. Eu ajustava, eles tinham treinado já os ajustes de gap. 10 jogadores jogavam corrida, um jogava passe longo no fundo. Eu, como coordenador defensivo, não mudava o personnel. Porque nada me garante que o jogador que está fora, frio, sem prestar atenção, gritando e pedindo falta, vai fazer uma jogada melhor do que o cara que está dentro do campo e está acostumado com o campo. Perfeito, perfeito. Não, e a outra que eu tinha anotado aqui é que, assim, a gente vê falando dos X and O's aí, mas tem um ponto também que eu acho que não dá para negar, que é, tipo, qualidade individual, no fim das contas. Porque se fosse só o X and O, assim, e fosse básico, sei lá, tipo, a gente teria um time do nada virando campeão brasileiro e a gente não teria, por exemplo, o Galo todo ano chegando lá, né? E aí esse peso de jogadores que você sabe que são muito bons quando você vai fazer o scouting, porque quando a gente da arbitragem vai scoutear, a gente vai muito no jogador. Por exemplo, sei lá, a gente viu o Agnaga, Uhum. monstro, assim, acho que o melhor QB que eu já vi jogar aqui no Brasil. E aí a gente vai tentar identificar o que a gente tem de tendências desse cara para a gente adaptar um pouco a nossa arbitragem, né? Uhum. O que a gente às vezes tem que recuar um pouco mais. E aí eu fico pensando um pouco também nesse A aspecto frase, seu. a frase mais verdadeira, o Coen já ouviu isso porque é um amigo nosso que fala, Jimmys and Joes vencem X and O's o tempo todo. Você pode planejar o quanto você quiser. Se a bola cair na mão do Cox e ele não for tacleado em 1 segundo, não tem o que fazer. Fato. Não, e aí a minha dúvida era mais sobre isso também, né? Você mostrou ali, por Aí exemplo. vira, por exemplo, assim, o que eu faria nessa situação? O lado forte, para mim, acaba sendo virar aonde tá aquele cara, vira lado forte. Mesmo jogando tipo 3-1 e aquele cara tá do outro lado do campo, lá é o lado forte. Perfeito. E é uma adaptação, né? De alguma forma. É, mas é difícil. Você precisa ter um monstro na defesa, também é difícil ter. Até Não para é- esse lance do sub, né? Porque se você tem esse monstro na defesa, você bota esse cara como teu níquel ou em alguma posição de destaque, assim. Aí você não precisa tanto recorrer para a substituição, né? Que eu falei na primeira pergunta. É isso aí. Mas é difícil, tá? É difícil substituir, ter um substituto e conseguir executar o plano. Mais alguém? Quando eu preciso dar uma saída. Claro. Posso Então, finalizar agora? pode finalizar, pode finalizar. Rapaziada, eu preciso sair. Eu vou mandar o. Não vai dar tempo. Desculpa. Pode, Não pode é. mandar Tô me amanhã, ligando não aqui. tem problema. Tamo junto, tá? Tchau, tchau. Valeu, cara. Abraço, hein? Amigos, vou fechar a gravação. Se vocês quiserem trocar uma ideia, eu vou ficar por aqui também.